Alô amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para você, e nesta parte da entrevista coletiva de Renato Paiva, ele fala das contratações para a segunda janela. Veja. A gente sabe que julho ainda falta um pouquinho de tempo e tem uma janela aí de contratações. O que é que você pode falar sobre isso? O Bahia precisa ainda de contratações ou você acha que realmente dá para levar esse time num campeonato brasileiro difícil como esse e até a Copa do Brasil, que o Bahia está bem? Boa noite. E falar de contratações a tanta distância, mas obviamente a sua pergunta é lógica porque nós falamos sobre isso constantemente. Eu, o Cadu, o João Paulo, falamos muito sobre isso e estaremos obviamente muito atentos a oportunidades de negócio que possam existir, a colmatar uma outra lacuna que possa haver no plantel, que há, é um facto que há, nós sabemos que há, queremos estar ativos de forma cirúrgica, não vamos contratar não sei quantos jogadores, mas a minha preocupação, com todo o respeito pela sua pergunta, a minha preocupação é trabalhar com os que tenho, e gosto muito dos que tenho. Tenho um grupo extraordinário, um grupo de jogadores fantástico, do qual me orgulho muito de ser treinador. Continuarei o processo de evolução e desenvolvimento. Os jogadores têm ciclos, há jogadores aqui que começaram mal e agora estão numa boa fase, que a torcida não gostava deles e agora já elogia, há jogadores que começaram bem e agora nem estão tão bem. São os ciclos de uma continuidade em que já vamos já com mais de 30 jogos desde que começámos a época, não é? É pesado esse aspecto, portanto estamos atentos a essa parte. Certamente haverá alguma intervenção, mas neste momento a minha preocupação é trabalhar com os que temos. Boa noite, Renato. Olá. Você citou, ainda sobre esquema, minha pergunta, você citou a utilização do 3-4-3. Sim. Hoje, falando sobre o balanceamento que o Tassiano pode te dar, tanto defensivamente quanto ofensivamente, chegando para apoiar. O Cauli, por ser um jogador em tese de criação, ele vai ter mais dificuldade de marcação. E os seus extremos, com isso, vão precisar descer, correr para trás, para poder apoiar o meio-campo na marcação, assim como os laterais também. Você acredita que num jogo como esse, que você precisa abafar o seu adversário, você ter esse esquema e fazer com que os seus extremos, que vão precisar apoiar o tempo inteiro para poder abafar o adversário, possam perder o ímpeto e com isso gerar um cansaço e você não conseguir pôr em prática a sua ideia de jogo? Boa pergunta. Sim, se eu os obrigar a defender excessivamente muitos metros. Não era isso que eu queria. O que eu queria, como eu lhe disse, era um encaixe. Queria o Tassiano para me equilibrar, que é um jogador que tem esses dois momentos, e hoje era um Tassiano à frente dos três zagueiros. E depois, o Cauli, de facto, não é um jogador de características de marcação, mas eu repito, olhei sempre para o jogo na vertente mais ofensiva do que defensiva, sabendo os riscos que corria. Aqui o problema foi que a equipa não soube interpretar e eu tive que parar o jogo para corrigir os dois médios nossos contra os três deles, e foi aí que o Goiás sempre jogou, sempre. E não sendo o Cauli de marcação, ainda por cima tinha que aumentar o espaço porque tinha dois para controlar, ou tinha o Tassiano dois para controlar. Esse foi de facto o grande problema, porque se nós depois, quando começámos a encaixar, o Goiás começou já a bater mais bolas, a jogar menos, que era esse o propósito do nosso jogo. Ou seja, quando tu entras com uma equipa mais ofensiva, aquilo que tu tens que fazer é não deixar a equipa adversária jogar, porque se a equipa vai jogar, a tua equipa é mais ofensiva, vai ter mais dificuldades em defender em bloco e defender para trás, que era isso que eu não queria no jogo de hoje. Queria aproveitar a força da Fonte Nova, encostar o adversário lá atrás, obrigá-lo a bater, ganharmos as bolas, voltarmos outra vez. E isso de facto foi o que não aconteceu por esse problema dos três médios, porque o Goiás de facto nunca saiu a três, saiu sempre com os dois zagueiros e com os médios ali a flutuar. Eu de facto não quero que eles, eu percebo bem, o Cauli, o Ademir, o Biel, são gente vertical e são gente que tem que estar fresca para criar. Portanto, quando hoje andaste por desacertos muito tempo atrás da bola, obviamente que eles se cansaram e não era isso que nós queríamos. Portanto, falhou aí, mas pronto, é o que eu digo, é o jogo. Eu pensei uma coisa, essa coisa não aconteceu, acabou por correr mal. Até se fores ver, o Goiás acaba até por fazer o golo de uma forma inesperada, que é um livre que passa por ali, nem sequer é um livre que vai bem batido por cima da barreira, não é?
E tu acabaste por falhar ali 2 ou 3 bolas claras de golo. É verdade que o Goiás tem uma aqui também, com a bola em nosso poder, que ganha e acaba por Marcos fazer uma grande defesa. Vais analisar o jogo na sua essência e acabas por sentir que, não jogando bem, podias até ter ganho o jogo. Mas eu, quando ganho e quando perco, tenho sempre a mesma postura. E hoje, se ganhasse, não iria satisfeito para casa com aquilo que nós fizemos. Isso será sempre o meu padrão, sempre. Há vitórias em que tu ficas contente porque somaste a vitória à exibição, há derrotas em que tu sentes, jogámos para ganhar, Botafogo, Flamengo, por exemplo, jogaste, não a merecias, mas fizeste mais do que para o resultado que tiveste. Hoje, de facto, nem uma coisa nem outra, acabámos por empatar. Ô, mister, você hoje colocou uma escalação muito ofensiva, né? Praticamente do meio para frente eram todos jogadores que têm uma característica ofensiva muito forte, né? Queria que você falasse se o desempenho de criação, né, do Bahia te agradou, né, na tarde e noite de hoje, e se faltou, talvez, criar um pouco mais por dentro, né? A gente sabe que, logicamente, o Goiás também estava se defendendo, né, com a linha ali na parte central do gramado muito forte, né? Mas as principais chegadas e subidas do Bahia foram pelas laterais, com os 2 alas e com os 2 extremos. Sim. Boa noite. Agradou a espaços na primeira e na segunda parte. Tivemos oscilações, tivemos momentos bons, tivemos outros momentos não tão bons, muitas perdas de bola. Como te disse, nós começámos o jogo de forma muito intranquila. Os primeiros 15 minutos perdemos bolas e ganhávamos e voltávamos a perder. Portanto, não entrámos bem no jogo, não entrámos como eu queria. Eu queria que entrássemos efetivos, assertivos, e encostar de facto o Goiás lá atrás. Não conseguimos, e metendo estes jogadores mais ofensivos eu queria mais posse de bola, e tens razão, porque nós queríamos que a bola fosse fora várias vezes, exatamente para depois ativarmos os jogadores por dentro, e nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos porque perdíamos a bola, quando a bola vinha de fora para dentro perdíamos, quando a bola chegava a entrar o primeiro controle, perda de bola. Portanto, não saiu na forma como nós queríamos. Houve ali momentos interessantes, houve momentos menos bons. Há coisas que tu não consegues controlar, preparas uma estratégia para o jogo, mas depois são os jogadores que a jogam, e as perdas de bola, tu podes culpar sempre, obviamente, no geral, um treinador, se a estratégia funciona ou não, se o posicional funciona ou não, se é mais à frente, se é mais atrás, mas depois os jogadores também têm a sua parte técnica e isso aí tu não consegues controlar, tem que ser eles. Eles têm dias melhores, são humanos, têm dias melhores, têm dias piores, tal como eu. Hoje, de facto, não resultou nem uma coisa nem outra. Repito, mesmo assim podíamos ter ganho o jogo. Ofensivamente deveríamos, eu percebo o intuito da tua pergunta e respondo ofensivamente, com tanta peça deveríamos ter sido melhores e não fomos. Boa noite, professor. Tradicionalmente o Bahia faz campanhas boas dentro de casa, né? Sabe aproveitar bem a força da Fonte Nova, como o senhor falou na resposta passada. Porém, o único time que o Bahia derrotou até agora no Brasileiro foi o Coritiba. O restante, o Bahia perdeu ponto, ou empatou como hoje. O que é que está faltando para o Bahia saber aproveitar melhor a força da Fonte Nova? Sabemos que vencer em casa é muito importante para que o clube consiga subir na tabela do Brasileiro, que é um campeonato muito difícil. E o quanto que Rezende e Canu fez falta no seu esquema de tático de hoje? A Fonte Nova fez a sua parte hoje e felizmente apoiou sempre os jogadores do primeiro ao último minuto. Isso é que é durante o jogo, como eu pedi, durante o jogo, fizeram um trabalho excelente no apoio à equipa. Pena que a equipa não tenha correspondido em termos de exibição, mas de facto estiveram aí presentes e é isso que eu peço e que eu quero. Pois no fim têm direito às suas manifestações. Gostávamos de aproveitar melhor essa força e não a aproveitámos. Eu vou-me lembrar de 2 jogos, Botafogo e Flamengo. Detalhes em que para mim nós fomos melhores que os adversários, mas não fomos efetivos e não fizemos mais golos que os adversários. Ok, isso são vitórias morais? Não, são vitórias é um desenrolar de uma análise de 90 minutos de jogo, onde eu acho que é inquestionável que nós fomos, em termos de desempenho e do que fizemos para ganhar o jogo, melhores que o Botafogo e melhores que o Flamengo. Mas depois, em questões pontuais, não foste. Nos detalhes em que foi a altura de fazer golo, o adversário fez, e que nós podíamos ter feito e não fizemos. Vamos somando oportunidades perdidas atrás de oportunidades perdidas, e os adversários não precisam de muito para nos fazer golo, essa é que é a verdade.
Os adversários não precisam chegar muito a... Nós, já disse isto na última coletiva, não me lembro de um jogo, tirando o Santos, em que os adversários nos tenham passado por cima e nos tenham encostado lá atrás e massacrado e somado oportunidades umas atrás das outras. Não houve. Tirando o Santos, não houve. Agora, é à primeira ou à segunda, ou cada vez que lá vão, ou porque é bola parada, ou porque passa entre a barreira, e isso, obviamente, está-nos a penalizar. Portanto, o que eu digo, isto só passa com trabalho, são fases, só passa com trabalho. Agora, vamos aproveitar e vamos tentar, obviamente, aproveitar, sabendo que jogaste com Botafogo, que é líder do campeonato, jogaste com Flamengo, que é um peso pesado do futebol brasileiro em casa. De facto, não são 2 bons resultados, fiquei com as exibições. Hoje teríamos a obrigação de ganhar, nem fiquei com o resultado, nem com a exibição.